Oi, tudo bem? Boa tarde. Graças a Deus estamos aqui, né, na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós e com vocês também, graças a Deus, né? Então, hoje eu vou falar sobre Pedro, João, capítulo 21, versículo 15 ao 25. Fala bastante de Pedro, hein? Do 21, 15, 25. Pedro é restaurado por Jesus. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta-se as minhas ovelhas. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta-se as minhas ovelhas. Persistiu, né? Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias de ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingerá e te levará para onde tu queiras. E disse isto, significando que com a morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostava também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e destes que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E este é o discípulo que testifica destas coisas e o escreve. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma das quais fosse escrita, não tinha... Era muita coisa, né, que ele escrevia assim, né, no mundo, né? Poderia conter os livros que os escrevem, né? Amém. Era muita coisa, né, que Jesus falava, né? Então, aqui também diz assim: muitas outras coisas. A vida e as obras do Senhor foram grandiosas, que seria impossível realizar o registro de tudo o que ele disse e de todos os seus feitos. Isso significa que a história do Altíssimo com a humanidade vai além daquilo que nos foi revelado. A mente humana não conseguiria absorver tamanho poder e amor. Por isso, não temos acesso a todos os fatos, tanto do passado quanto do presente e do futuro. Nem mesmo os salvos que morreram com Deus por toda a eternidade conseguirão esgotar o conhecimento dos seus atributos. Embora a narrativa de João tenha terminado, a história do Senhor Jesus continua sendo escrita diariamente por meio das vidas transformadas por ele, né? Quantas vidas, né, que o Senhor Jesus transformou, né? Continua transformando, né? É uma maravilha, né? Nossa, a gente fica assim maravilhado, né, de tantas coisas, né? Então tem aqui uma explicação, né?
Simão já era pela terceira vez que o Senhor Jesus aparecia aos discípulos, né? Depois da ressurreição. E ainda não havia contato, né? Nada sobre Pedro, tê-lo negado, tê-lo negado. O discípulo havia se considerado amigo, seguidor e conhecido do seu mestre, né? Então, mas agora estava arrependido e envergonhado diante dele, né? Ficou envergonhado, né? Sabendo disso, o Senhor nem sequer tocou no assunto, para não humilhar. Como Jesus era educado, né? Assim, ele não humilhava as pessoas, assim, né? Podia, né? Falar tudo ali, né? Para ele, não, mas ele é tão, assim, educado, né? Mas tão certo que ele é, né? Que ele nem tocou no assunto, ele nem queria tocar no assunto para não deixar ele triste, ele, né? Humilhado, né? Ainda mais, né? Ele ia ficar mais humilhado. Deus não esmaga ainda mais a pessoa aflita, ao contrário, restaura, concede-lhe perdão e age para que ela desenvolva novamente segurança para caminhar com ele. Ele dá força, né? O amor referido aqui não é o amor sentimento, que é contado, escrito, anunciado, né? Anunciado nesse mundo, né? Neste mundo agora, assim, não é esse amor desse mundo aqui agora, é um amor diferente, né? O mundo, né? Geralmente as pessoas que exaltam esse tipo de amor são as mesmas que guardam as ofensas, são incapazes de perdoar e fazem o seu coração um esconderijo. As pessoas fazem do coração um esconderijo ressentimentos a fim de despejar com palavras e atitudes agressivas. Portanto, esse falso amor não tem valor algum. É um falso amor, né? O amor de Deus busca no ser humano aquele que sacrifica e se comprova, né, na prática diária, né? Isso é uma pessoa que diariamente, né, tá ali com amor, com tudo, né? Com educação, tudo, né? Diária, né? Assim como foi solicitado a Pedro. Embora ele tenha falhado, recebeu a valiosa oportunidade de servir ao Senhor, né? Ele falhou, mas ele teve a oportunidade, né? 3 vezes Pedro negou ao Senhor. Por 3 vezes reafirmou o seu amor. E isso bastou para que fosse curado interiormente, né? Não era de doença, era interior, o interior dele, né? A alma dele, né? Só depois que ele falhou e desceu ao fundo do abismo, conseguiu enxergar a sua real condição. Ele foi lá no fundo, e nem a gente fala, né? No fundo do poço, né? E daí a gente, nossa, se alerta, ele dá um alerta na pessoa, né? Ele foi ao fundo do abismo, né? E para enxergar as suas real condições. Ele parou de confiar em si mesmo, né? Ele parou, ele só confiava em si mesmo, né? A gente depende do Senhor lá, do Altíssimo, né? Para ser perdoado. Pedro compreendeu o que é compaixão. Ele compreendeu o que é compaixão, deixou de ser aquele homem tão duro para se tornar um líder do rebanho de Deus. Que maravilha, né? Histórias são bonitas, né? Muito bonitas, né? Que a gente fica assim, que ele, no começo, né? Pedro era durão, né? Assim, tudo, né? Ele era bem durão, né? Mas olha, o que Deus fez, né? Perdoou ele, tudo, né? Que coisa maravilhosa. A gente fica assim, maravilhado com tudo mesmo que Deus faz, né? Então é isso que eu tinha que falar no dia de hoje para vocês, tá bom? Então Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Tchau. Amém. Graças a Deus. Amém.